Boa noite, queridos amigos. Ah, a minha, o meu objetivo hoje é atender um pedido de uma pessoa para falar sobre obsessão. E nessa minha noção de obsessão, nessa minha palestra sobre obsessão, eu pedi claramente, eu fui pesquisar alguns livros, algumas coisas a respeito desse assunto, e encontrei um trabalho que foi feito pelo Departamento de Orientação Doutrinária da USE São Paulo, pelo professor Vadim Sanches. E a USE em São Paulo faz muitas palestras sobre isso. Mas esse trabalho é um trabalho muito interessante porque ele conceitua e acaba com as mistificações do que é uma obsessão. Vamos começar, irmãos, a falar sobre alguns conceitos básicos. No Livro dos Espíritos, no capítulo 23, na questão 237, define a obsessão da seguinte maneira: obsessão é o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas, nunca praticada senão por espíritos inferiores, que procuram dominar outros espíritos afins, como eu sempre tenho dito. Cada vez mais, o que nós pensamos se afinizam com outros espíritos afins que estão perto de nós. A obsessão, pelo dicionário Aurélio, significa preocupação com determinada ideia que domina doentiamente o espírito de determinada pessoa, resultante ou não de sentimentos recalcados. Eu sempre digo isso. Primeiro, gerando preocupação, que é uma inquietação proveniente dessa ideia, pensamento dominante que se sobrepõe ao outro. Existem pensamentos recalcados que são reprimidos, retidos, estranhos ao assunto que se trata. Vamos no Livro dos Médiuns. No Livro dos Médiuns, no capítulo 19, na questão 15, diz sobre isso o seguinte: os espíritos só têm uma língua, que é o que nós temos falado aqui veementemente todas as vezes, nas quartas-feiras, e agora entre sexta e sábado. Os espíritos só têm uma língua, que é a do pensamento. Essa língua todos a compreendem, tanto os homens como os espíritos. A língua universal é a do pensamento. André Luiz já provou sobre isso. Portanto, o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre outros espíritos ocorre por meio da ação de seus pensamentos. O dicionário Aurélio diz que obsedar significa tornar-se assíduo junto a alguém, importunar com assiduidade, apoderar-se de uma ideia de determinado espírito, não lhe dando descanso, causa a obsessão. Então, o dicionário Aurélio, ele mostra assim: obsidiar significa importunar, incomodar, perturbar, causar obsessão, que é um pouco diferente do sentido da obsessão que nós temos na doutrina e na ciência espírita. O Livro dos Médiuns, no capítulo 13, na questão 237, diz que a obsessão apresenta características diversas que é preciso distinguir e que resultam, meus irmãos, do grau de constrangimento,
coação, violentação e da natureza dos efeitos que produz. A obsessão, então, é um conceito genérico pelo qual se designa essa espécie de fenômeno, ou seja, a ação que se manifesta à consciência de cada um de nós, cujas principais variedades são obsessão simples, segundo o livro dos médiuns, fascinação e subjugação. Vamos ver como cada uma dessas ocorre. No caso dos médiuns que exercem o mediunato, que muitos dizem que nada me pega, e foi por isso que eu parei de dar curso de mediunidade em algumas casas que o chefe da mediunidade dizia que nele não pegava nada, que era quem mais pegava. A obsessão simples ocorre quando um espírito, preste atenção, moralmente inferior, se impõe nas comunicações mediúnicas, bloqueando, meus irmãos, por período de tempo relativamente longo, as possibilidades deles interagirem com outros espíritos, ocupando lugar dos que poderiam ser evocados, chamados de outras esferas. Então, o médium só recebe aquele espírito o tempo todo. Isso já aconteceu em algumas mediúnicas que eu trabalhei. E eu percebi. E aí nós temos que tratar aquele médium, porque ele está sendo obsidiado e ele só recebe mensagem mediúnica de um único espírito, aquele que está agindo em cima dele, pelo pensamento. Nenhum médium deve se sentir obsidiado pelo fato de se sentir enganado por um espírito mentiroso, não. O espírito mentiroso tem a vontade, os zombeteiros têm a vontade, eles aparecem, eles conseguem adentrar nossas reuniões mediúnicas e agir através de um médium que se afinize com ele. A obsessão simples ocorre quando há constância nesse tipo de ação. Uma vez ou outra, vindo um zombeteiro, um espírito do brincalhão, é uma coisa, mas se ele insiste em vir com aquele médium sempre, em todas as reuniões, isso já é uma obsessão simples. A persistência, meus irmãos, e a tenacidade, o apego da ação do espírito comunicante, é que caracterizam esse tipo de obsessão. Mas não é uma vinda ou outra de um espírito brincalhão, zombeteiro, que indica que o médium está obsidiado. Não. É quando ele fica sempre ele vindo e o médium não recebe mais ninguém. Ele se manta. Inclui-se entre a obsessão simples a obsessão física, que consiste nas manifestações ruidosas e obstinada de alguns espíritos inferiores que se manifestam por pancadas, por ruídos, sons diversos, procurando gerar o quê? Gerar terror das pessoas. O livro do Médium, no capítulo 23, que na questão 239 é muito claro, diz: fascinação é uma ilusão ou engano dos sentidos ou da mente que se torne uma coisa pela outra, que se interprete erroneamente um fato ou uma sensação, vejam a complexidade do assunto, produzida pela ação direta do pensamento do espírito, que nós estudamos tanto, comunicante com o pensamento do médium, e que, de certa maneira, lhe paralisa o raciocínio. Então, ele paralisa o raciocínio do médium e só ele determina o que tem que ser dito, o que tem que ser feito. Já a fascinação, no dicionário Aurélio, a gente tem que comparar tudo, tem que estudar tudo. Quem estuda a ciência espírita estuda todas as suas facetas. A fascinação, para o dicionário Aurélio, é a atração irresistível, é o deslumbramento, o encanto que uma pessoa sente por se transformar em uma pessoa bem melhor ao seu juízo. Prestem atenção. O médium fascinado não acredita que esteja sendo enganado. O obsessor desenvolve a arte de inspirar confiança cega que impede o médium de perceber o embuste e de compreender o absurdo de seu cumprimento. E aí diz: eu recebi a rainha da Inglaterra, eu recebi a princesa Diana.
porque o espírito se cimentou nela, é um embusteiro e está fazendo com que o médium diga que está psicografando uma coisa dessa, ou outras coisas, ou outras pessoas. São médiuns que estão fascinados. É erro, é um alerta que eu faço, acreditar que essa modalidade de obsessão só estão sujeitos médios simples, ignorantes e desprovidos de crítica. Dela não se acha isento nem os mais instruídos, nem os mais inteligentes. Graças à ilusão que ocorre com a fascinação, meus irmãos, o espírito obsessor pode levar a sua vítima, que aí agora o médium é vítima, a aceitar as situações mais estranhas possíveis como se fossem normais. As teorias mais falsas como se fosse a única expressão da verdade. Olha o cuidado que nós temos que ter. Tudo que nós estudamos até agora. Amanhã nós vamos estudar um pouco mais. São presas fáceis da fascinação. Quem? Os médios que ainda não conseguiram superar os seguintes efeitos. Esses são os mais facilmente fascinados. Vaidade, desejo imoderado de atrair a admiração das pessoas. Então, eu dizer que estou fazendo uma psicografia da princesa Diana ou do rei Luís XV é para satisfazer minha vaidade e a admiração das pessoas. 2. O orgulho, meus irmãos, que é um conceito elevado, ou exagerado de si próprio. Eu sou um médium muito bom, eu recebo só espíritos de luz. Isso é fascinação. 3. O narcisismo, que é o amor excessivo a si mesmo. O médium que se admira, ele chora no espelho, diz, eu sou um grande médium. O egoísmo é uma outra maneira de médium se fascinar. Exclusivamente que faz o indivíduo referir sempre a si mesmo. Eu curei, eu fiz, eu dei um passo que resolvi. Outra coisa, é o 5 para mim, presunção, o ato, o efeito de presumir, de vangloriar-se. Quando você começa a ver que o médium começa a formar de si grande opinião, é o primeiro sintoma, é um dos sintomas da fascinação. Mas tem uma que é muito mais séria, é a arrogância. Toma como seu, atribuir a si a cura, tal. Quem leu Aconteceu na Casa Espírita, observa que o obsessor do passista está conversando com o obsessor do paciente que está sentado tomando um passe. E estão negociando o sucesso do passista para que essa vaidade, arrogância, atribuir a si mesmo seja a melhor coisa do mundo. Olha o cuidado que nós, médios, temos que ter, gente, pelo amor de Deus. Estudem bem isso que estou falando. Os espíritos que provocam a obsessão simples diferem de caráter. Se difere. Eu digo isso porque não só venho estudando isso ao longo de mais de meio século, mas como eu já vivenciei isso nas mediúnicas. Na obsessão simples, o obsessor caracteriza-se pela tenacidade e persistência de seu pensamento. Só ele dá, como aquele médium que só atende a família, aquele médium que ele começa a fazer um trabalho, mas ele só se dirige a determinadas pessoas porque é um médium que tem que dar um recado para um familiar. É muito estranho isso. No caso da fascinação, o obsessor distingue pela sua ardilosidade e hipocrisia. Ele é fingido, ele usa simulação. É preciso perceber isso. Então, nós, dirigentes de mediúnica, temos que estar muito atentos e entender muito da doutrina. O fascinador, no entanto, tem seus receios. Ele temos espíritos críticos racionais. Por isso, sua tática mais frequente é inspirar o fascinado, o médium fascinado, a se afastar de pessoas críticas. Então ele começa a criar elementos e sintomas para que esses médiuns que são críticos, que são
bons saiam da casa ou vão trabalhar sozinhos, fazer atendimentos avulsos, evitando qualquer contradição. Consegue fixar suas ideias por longo tempo no fascinado. Isso me lembra um dirigente de uma casa que não fazia nada se não fosse consultar o seu guia. Eu já contei essa história. E tudo, se era, ele era dono de uma padaria, e se ele fosse fazer algum negócio, ele tinha que consultar o guia. Vou consultar meu guia, vou consultar meu mentor. Um dia, ele desencarna e vai encontrar o mentor. Ele acha que vai encontrar um espírito de luz. Encontrou um pobre coitado, totalmente de cor opaca, sem iluminação nenhuma. Ele disse, ué, mas eu te consultava sempre e você me dizia as coisas que eu tinha que fazer. Eu disse, mas você se ligou a mim e fazia tudo que eu mandava. Aí sabe o que a espiritualidade fez? Botou os dois de volta. Mandou os dois se reencarnaram, agora em posições diversas. Porque eles estavam imantados. Então aquele dirigente espírita, coitado, só ouvia o que o guia dele, que ele dizia que o guia dele sabia tudo, e fazia tudo, e que era o cara que tinha que fazer com que o que ele fizesse tinha que ser consultado pelo guia dele. É diferente de você ser um médium com autocontrole, com autoconhecimento, e que recebe diversos espíritos, como, por exemplo, Chico Xavier. Nós temos os nossos mentores especiais. Por exemplo, o Chico tinha Manuel, o Divaldo normalmente de ângeles, mas vocês observem que são vários espíritos através do Chico. São vários espíritos que ficaram nos 174 volumes de Divaldo. Quantos espíritos, por exemplo, você pode receber espírito de luz para psicografia? Não é um só. De acordo com a sua afinização mental, se um homem de bem, penso bem, faço bem, você só receberá o bem, evitando qualquer contradição, consegue fixar suas ideias por longo tempo no fascinado. Vamos evitar isso. No livro dos médiuns, no capítulo 23, já agora na questão 242, nós vamos falar sobre a subjugação. É mais grave. Estamos indo para uma situação cada vez mais grave. Primeiro nós falamos da obsessão simples, depois falamos da fascinação, agora vamos falar sobre a subjugação. Aí já é grave. A subjugação é uma contrição, é uma pressão, força de grande intensidade que bloqueia a vontade daquele que a sofre, que passa a agir em função de uma vontade alheia. Subjugado por um espírito, ou qualquer pessoa subjugada por um espírito, deixa de ser ela própria. Ela passa a só agir de acordo com o que o outro quer. E eu vou dizer como é que se opera essa situação. No dicionário, domínio moral que uma pessoa exerce sobre a outra. Ação que permite a uma pessoa influir profundamente no comportamento da outra. A subjugação moral, quando subjugado, é constrangido a tomar resoluções, muitas vezes absurdas e comprometedoras, que por uma espécie de ilusão ele julga sensatas. Ninguém vai dizer para o médium subjugado, ou para a pessoa subjugada, que ela está errada. Para ela está absolutamente certa. É uma espécie de fascinação mais forte a subjugação. A subjugação corporal também ocorre quando o subjugado tem o seu organismo comandado pela ação de um pensamento externo, produzindo comportamentos incomuns. Exemplo, escrever com o dedo, na ausência de caneta ou lápis, alguns tipos de crises epiléticas. Pode ser uma subjugação. No Livro dos Espíritos, na questão 474, é bom lembrar, a palavra possessão, possesso, em seu sentido vulgar, supõe a existência de demônios.
Inclusive tem até a passagem de Cristo sobre isso, que ele expulsou todos os possessos. Está possesso, então tira o possesso. Muitas igrejas tiram possessões. Tiram, impõem as mãos, você tira. Principalmente as pentecostais. Quer dizer, de uma categoria de seres de natureza má. E a coabitação de um desses seres com a alma do corpo de um indivíduo. Naquele processo que eu expliquei das vibrações e das imantações. Posto que não há demônios, nesse sentido, é que dois espíritos não podem habitar simultaneamente o mesmo corpo, gente. Não há processo, segundo a ideia ligada a essa palavra. Ninguém possessa, ninguém possui o outro. Deve-se entender processo como uma dependência absoluta em que a alma pode se encontrar em relação aos espíritos imperfeitos que a subjugam. É uma subjugação mental do pensamento. Na Gênese, no capítulo 14, nós vamos buscar, na questão 47, o seguinte. Prestem atenção. Na obsessão, isso está no livro de Gênesis. Eu já passei pelo livro dos Espíritos, pelo livro dos Médiuns e agora estou falando do livro de Gênesis. No livro de Gênesis, na questão 47, olha o que diz. Na obsessão, o espírito atua exteriormente por meio de seu perispírito, que ele identifica com o do encarnado. Este fica, então, ligado como numa teia, coagido a agir contra a sua vontade. O desencarnado é constituído apenas de espírito e perispírito. E nós não, nós somos espírito, perispírito e corpo físico. Os que são pouco evoluídos, meus irmãos, se julgam ainda encarnados, com necessidade de alimentação oral, de falar, de ouvir, de ficar próximo um do outro para se comunicar. Por isso que, inclusive, eles chegam a fazer você fazer atitudes para que eles ectoplasmaticamente bebam com você, façam sexo junto com você. Olha que coisa interessante. Todas as ações externas dessa classe de espírito ocorrem via perispírito, da mesma maneira que no encarnado ocorre via corpo físico denso. Isso porque esse tipo de desencarnado, gente, se identifica com o do encarnado, nos desdobramentos, que nós já falamos tanto aqui, percebendo que ambos possuem a mesma faixa de frequência de emissão e recepção de ondas de pensamento, de comunicação e de afinização de pensamento. Nessas condições, eles se ligam pelo pensamento, de acordo com os chakras que nós já falamos, cada tipo de ligação aqui, impondo a vontade dele. Por meio do reflexo condicionado, essa opressão se mantém por longo tempo. Quando o corpo físico desperta do sono, por exemplo, para as atividades cotidianas, o obsessor pode conseguir, olha lá, via pensamento, que o perispírito do obsidiado sofra pequena expansão. Nessa circunstância, os dois perispíritos praticamente que se ligam, caracterizando uma verdadeira união física de dois perispíritos. E aquela pessoa que está nesse processo de obsessão, está ela agindo, mas não é ela que está agindo. É um obsessor. Olha que coisa interessante. A Gênese, no capítulo 14, meus queridos amigos, no 47, quando fala sobre a possessão, diz que na possessão, em vez de atuar exteriormente, o obsessor substitui na possessão o obsidiado. Elege o corpo deste para seu domicílio, sem que, entretanto, o espírito encarnado deixe o corpo definitivamente. É uma imantação do perispírito com o outro perispírito. O que só ocorre com a morte. A possessão é, pois, sempre temporária e intermitente, porque um espírito desencarnado não pode tomar definitivamente o lugar de um espírito encarnado. Nunca esqueçam disso. Visto que a união molecular do perispírito e do corpo não pode operar senão
no momento da concepção. Está no capítulo 11, no versículo 28. Então, meus queridos irmãos, o fenômeno da possessão é bem semelhante, os psicólogos que estão a me ouvir confirmam, ao fenômeno do hipnotismo. Hipnose é um estado alterado de consciência e percepção, de profundo relaxamento, na qual o consciente e o inconsciente podem ser focalizados por ficarem mais receptivos a uma sugestão externa. Então, quando há um tipo de coisa dessa maneira, então não é mais o indivíduo que age, mas é alguém que age por ele. Por esta razão, meus caros amigos, eu gostaria sinceramente de dizer que foi um pedido especial de uma pessoa que me falasse sobre obsessão, e eu não falei muita coisa ainda sobre obsessão, apenas quis conceituar e dar essas noções e tirar algumas mistificações, porque um espírito não toma conta do outro, só não ser nesse caso. Ficou bem explicado? A possessão, a fascinação, a subjugação, as imitações de um espírito no outro, um agindo como se fosse outra pessoa. Você chega, às vezes, num determinado momento, conversando com uma pessoa, nós que temos experiência sentimos isso, sabemos que não é ela que está falando. Sabemos que não é ela que está ali. Porque quem fala, quem faz tudo, de acordo com tudo que nós estamos até agora, nosso pensamento é o nosso cérebro, é a nossa alma, é o nosso espírito. Meu boa noite sincero para todos. E amanhã vamos continuar a estudar a mediunidade, mas não falando só sobre a obsessão. Continuando sobre o plano astral. Uma boa noite, que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor seja com todos vocês. Muito obrigado.